Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia a todos, bem-vindos a esse dia 23, essa quarta-feira. E hoje nós temos esse evangelho do semeador, um belo evangelho, uma bela passagem, que pode nos fazer pensar em algumas realidades em nossas vidas. Bem, vamos então, claro, antes dessa proclamação, compartilhar, dar um seu joia, seu gostei, para impulsionar o compartilhamento desse vídeo. E vamos então agora iniciar a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galiléia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou na barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bem, irmãos, hoje essa bela passagem nos mostra a generosidade do semeador e, ao mesmo tempo, revela o coração humano, a disposição do coração humano diante da generosidade do semeador. Então, esse semeador que aparece na história de Jesus, ele joga a semente com muita generosidade, ele lança a semente sem fazer cálculo, sem ter medo até de desperdício. Ele sai jogando essa semente. E as sementes, elas caem em vários tipos de terreno, até num terreno duro, no meio do caminho duro, um chão duro, onde parecia, de fato, haver um desperdício, mas ele é generoso. Enfim, ele não discrimina. Quer dizer que a palavra de Deus é dada para todos. É a primeira imagem que nós temos. Ela é lançada para todos, a palavra de Deus, sem exceção. Depois, ele não economiza na graça. A graça sempre é uma coisa abundante, farta, generosa. Tá? Mesmo que pareça infértil, a semente é lançada nesses terrenos aparentemente inúteis. Mas é a generosidade do semeador. E aqui nós temos o espelho da alma humana, porque aparece 4 tipos de terreno. Primeiro, a beira do caminho, é um tipo de solo. Depois o terreno pedregoso, depois o terreno entre espinhos e finalmente uma terra boa, onde valeria a pena concentrar todo o esforço. Mas como ele foi generoso, ele jogou para todos os lados, todas as partes. Esse terreno à beira do caminho é uma imagem do coração distraído, porque a semente pode ser facilmente roubada pelos pássaros, que é uma imagem do demônio. O coração distraído, infelizmente, ele perde oportunidades. Então são as vozes do mundo, são os barulhos, são as superficialidades. E muitas pessoas correm atrás de coisas superficiais, então elas perdem a palavra, elas perdem a semente. É a chamada perca do essencial. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo mais vos será acrescentado. Quer dizer, o reino de Deus é essencial, o acrescentado é o resto, que é o mais superficial, embora que os corações distraídos não tenham esse tipo de foco na vida deles. E depois, vem a segunda imagem, que é o terreno pedregoso. Seria um coração que tem muito entusiasmo, mas não tem raiz, ele não tem profundidade, é muito superficial, muito raso. Ou seja, tem fervor, mas esse fervor ele é passageiro. Enfim, diante das provações, quando elas chegarem, o fervor vai desaparecer, vai sumir, enfim. E às vezes, quantas vezes a gente na nossa vida, a gente pode confundir a emoção com a fé? Então o emocional existe, as pessoas saem da igreja, fogem para outras religiões buscando emoção, e deixam a verdadeira fé, que exige raiz, que exige profundidade. Depois nós temos a semente jogada entre espinhos, no versículo 8, que é o chamado coração dividido, aqui é uma imagem, que são as preocupações do mundo. O coração se divide muito em cima disso, preocupações, enfim, o sufocamento daquilo que é essencial, enfim, as ambições, as vaidades, enfim, aquela correria atrás de coisas fugazes, meramente fugazes. Então, são os espinhos que vão crescendo ali, vão sufocando aquela semente boa. E finalmente, no versículo 8, aparece a terra boa, que é o coração disponível. Não é um solo perfeito, 100% maravilhoso, mas é um solo preparado, porque ele é um solo disponível, ele é um solo que está ali para acolher a semente. Ou seja, aceita a semente entrar no solo, protege essa semente e permite que a vida germine. Então, esse é um solo
preparado. Não é o mais perfeito do mundo, o mais adubado do mundo, né? o que tem mais nutrientes, mas ele está em condições de receber a semente. E aí vem a colheita, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1 de Jesus, ou seja, Deus ele não pede a eficiência, mas ele pede pelo menos a disposição da pessoa colher a palavra, né? Então é a imagem do solo, do nosso coração, né? Não é perfeito, mas tem disponibilidade, pronto, é o que Deus quer. E o sol, que é aquele sol que vai queimar as sementes na terra ali no chão duro, porque a semente não entrou naquela terra porque a terra não acolheu, esse sol que queima a semente no solo duro é o mesmo que vai amadurecer a semente na profundidade daquele solo que acolheu. Veja que é a mesma situação, o mesmo sol, mas que funciona de jeitos diferentes para um coração que é duro, que não acolhe, e um coração que acolhe. Enfim, é a mesma chuva que lava o caminho duro, é a mesma chuva que vai fecundar também essa semente que entrou no solo. Enfim, que entrou na terra boa. Então a diferença está na profundidade do nosso sim. Se a gente dá um sim profundo para Deus, é como uma semente, né, que entrou na terra, que foi acolhida e que tem capacidade de germinar porque ele teve um sim profundo daquela terra. Quem tem ouvidos, ouça, entre aspas, versículo 9. Ou seja, deixar essa palavra ecoar na nossa vida. Primeiro, ter o silêncio no interior, a nossa vida de oração tem que ser consistente, porque para ela cair e fecundar em nós, a gente tem que ter o silêncio. Aquela semente, ela cai, morre, ela fica no silêncio da terra também. E depois, quando menos se espera, ela floresce, ela brota. Então, no silêncio da nossa vida, a palavra de Deus anda também. Enfim, depois coragem. É um outro ponto, porque coragem de arrancar espinhos, coragem de tirar as pedras, coragem de trabalhar nessa terra. A gente tem que ter esse tipo de coragem para adubar a nossa vida. Depois, confiança. Mesmo que o solo seja frágil, ele não vai deixar de semear. Então, confiar em Deus. Confiar em Deus. Se o nosso solo é fraco, a gente tem que trabalhar, lutar, né? Para trabalhar essa terra, enfim, tornar essa terra mais receptiva à semente da palavra de Deus. Muito bem, vamos concluir a nossa reflexão com a bênção final. Não deixe de dar o seu gostei para essa reflexão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.